Pois é, apesar da seca que ainda atinge grande parte do país, esta semana vai terminando completamente diferente de como começou. Em várias regiões, as chuvas estão voltando, ainda que aos pouquinhos. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Essa é uma notícia que muita gente estava aguardando, né, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você que acompanha a gente também. Pois é, talvez demore ainda um pouco para as chuvas se normalizarem como a gente quer, mas nessa situação tão grave que a gente está, qualquer pingo d'água nessas condições já ajuda nessa situação, né? A gente começa a sentir, então, as características da primavera ficando mais evidentes. Estamos saindo daquele período seco e fazendo essa transição para o período úmido, mas ainda muito lentamente. Vamos ver comigo as últimas imagens de satélite. E olha isso aqui, já tem muitas nuvens carregadas sobre o país nesse momento, algumas mais carregadas do que outras, mas esse aqui é um sinal de que a umidade está voltando a circular pela atmosfera. A frente fria que se originou no sul essa semana e agora está avançando pela região sudeste, principalmente pelo litoral, né, está ajudando a organizar as nuvens pelo país. Isso, claro, acaba mudando o cenário daqui para frente. Veja como é que as instabilidades então começam a se espalhar, chegando a regiões que estavam muito secas. Em todas essas áreas que a gente vê em azul sobre o mapa, que indica que há chance de chuva amanhã, como grande parte da região norte do país, o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo também. Mas são chuvas que ainda podem vir muito irregulares. Por exemplo, chove no bairro, no outro não chove, e vai ser basicamente assim também até a chegada do verão. Por causa da passagem dessa frente fria pelo mar, então, São Paulo pode amanhecer com garoa amanhã, mas à tarde o tempo pode voltar a ficar um pouco mais firme. E esse calorão dá um alívio, porque a máxima amanhã pode ser de apenas 23 graus. Belo Horizonte pode ver o retorno da chuva também. São pancadas que podem vir com força, mas por um período muito curto. Máxima amanhã, então, de 31 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo fica nublado e pode chover em vários momentos do dia, intercalando com períodos um pouco mais de melhora. A temperatura dá um refresco e a máxima amanhã, então, deve ser de 25 graus. No sul do país, o sábado também deve vir um pouco mais fresquinho. Curitiba e Florianópolis têm máximas previstas de 22 graus. Porto Alegre um pouquinho mais, 24 graus. Agora, muito calor em Brasília e Belém, com 34 graus. Manaus, 35, Boa Vista amanhã, 36 graus. Palmas e Cuiabá podem chegar aos 38 e 39 graus em Teresina, Márcio. A chuva volta devagar, mas é extremamente positivo ver aquele mapa do satélite com a concentração grande ali na região norte, onde as queimadas eram graves e a gente sentia a fumaça daqui, né? Isso é muito importante. Isso é importantíssimo nesse momento. Agora, como a ministra disse, ainda tem muito lugar seco. Pois é, tem muitos lugares em que ainda não choveu e mesmo nesses lugares em que já choveu, ela não foi volumosa, ela foi uma chuva muito tímida ainda. De qualquer forma, acaba ajudando nessa condição. Vamos dar uma olhadinha então na expectativa de chuva acumulada então até o começo de outubro. Veja que o centro do país ainda continua bem seco, sem grandes volumes. Não quer dizer que não chove. Pode chover sim, mas devem ser pancadas assim bem isoladas. As chuvas elas ficam mais concentradas na região sul e no litoral também da região sudeste. Agora veja isso aqui, ó, a região norte do país. Depois de meses de estiagem severa, então, os modelos meteorológicos começam a observar um aumento das chuvas nesses próximos dias. Inclusive, o Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas em Porto Velho, teve uma leve melhora nessa semana, já como consequência dessa pouca chuva que vem voltando, né? O rio tinha atingido o nível de 25 centímetros na segunda-feira, a pior situação em quase 60 anos. E aí voltou a subir um pouquinho, está em quase 40 centímetros. De qualquer forma, a situação ainda é bem crítica, precisa cair muita água para poder melhorar esse cenário. Outra boa notícia é que como a atmosfera está se movimentando, a umidade está melhorando pelo país. Esse aqui é o mapa de risco de baixa umidade para amanhã. Não sei se você lembra, mas a gente vinha mostrando, né, por meses, essa mancha amarela e vermelha aqui sobre todo o Brasil. Estava bem espalhada por todas as regiões e agora, então, ela diminuiu bastante. A baixa umidade ela vai ficar um pouco mais concentrada em áreas do sertão nordestino, Minas Gerais, Goiás e também Tocantins.
Essa condição, inclusive, ajuda a dar uma limpada na atmosfera. Como consequência disso, a gente também começa a observar a poluição no ar diminuindo. Esse primeiro mapa aqui mostra a questão dos poluentes sobre a América do Sul hoje. Então veja como as manchas amarelas e vermelhas, elas ainda estão bem concentradas pelo país, mas a projeção do Observatório Europeu mostra que para segunda-feira, aliás, que para domingo, essa situação já começa a diminuir. A mancha já vai diminuindo um pouco. E o que é importante a gente lembrar, né? A gente está na primavera, ainda é uma fase de transição, então o tempo tanto pode melhorar quanto pode piorar nessas próximas semanas. E é como dizem os meteorologistas, Márcia, a primavera, ela é temperamental, ela pode mudar de humor assim de uma hora para outra e trazer muitas surpresas. E muda o nosso humor também, principalmente, eu acho, porque a gente está vivendo extremos. Nesse comecinho de primavera, já vivenciamos extremos, né? Já tivemos muitas chuvas extremas no Rio Grande do Sul e recorde de temperatura, tudo uma única semana, né? Gente, São Paulo registrou 3 dias seguidos de temperaturas mais altas de 2024. E hoje deu uma aliviada, mas foi assim a vez de outras capitais atingirem recordes. Brasília chegou aos 33,8 graus, foi o dia mais quente do ano na capital federal. Esse mês de setembro já está sendo considerado um dos mais quentes desde 1961. Belo Horizonte também teve uma das tardes mais quentes do ano. A estação do IMET registrou 34,4 graus e a mesma temperatura que fez em 3 de setembro. Outro recorde registrado nessa semana foi do maior granizo já encontrado no Brasil. Olha só o tamanho da pedra de gelo que caiu em Bagé, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira, maior que um ovo. Esse granizo media 14,6 centímetros de diâmetro. Um grupo de meteorologistas que estuda tempestades no Brasil que acabou documentando. A queda de granizo acontece quando correntes de ar bem intensas levam gotas de água para regiões muito frias da atmosfera, fazendo com que elas congelem. Márcio Gomes já pensou se uma pedra de gelo dessa cai em cima da cabeça de alguém? Mata! Bom, tanto que no Rio Grande do Sul teve muita destruição por causa desses granizos também, né? Eu lembro que eu era pequeno uma vez, estava num carro e começou a chover granizo. O barulho que é dentro de um carro fechado com as bolas de gelo. Imagina o susto disso. Nossa, eu era criança, mas eu lembro até hoje. Agora imagina com 14 centímetros. Meu Deus, olha o estrago. Obrigado e bom fim de semana, Marco Antônio Mendes. Uma boa noite. Boa noite.